Eu não sei ao certo o dia que a minha vida mudou de vez, mas se eu tivesse que apontar um momento, eu apontaria aquela manhã fria de junho, com neblina cobrindo a estrada e o cheiro de terra molhada misturado com o diesel do meu próprio caminhão. O sol ainda não tinha raiado de vez quando eu avistei a viatura capotada no acostamento, a frente toda amassada contra o guarda-rail, fumaça fina saindo debaixo do capô. E dentro daquele ferro retorcido havia uma pessoa viva. Eu freei o caminhão de uma vez, o pneu arranhando o asfalto molhado. Desci sem nem pensar direito, o frio cortando o rosto, e desci pelo barranco pisando em pedra e mato molhado até chegar na viatura. Lá dentro estava uma mulher de uniforme, consciente, com um corte na testa e o cinto de segurança preso no peito. Ela me olhou com aqueles olhos arregalados de quem não sabe ainda o que aconteceu. E a primeira coisa que ela disse foi: "Eu consigo sair sozinha." Não conseguia, mas eu entendi naquele momento que essa mulher não era do tipo que pedia ajuda fácil. Usei a chave de fenda e o macaco que eu sempre carregava na caixa de ferramenta do caminhão, forcei a porta que estava travada e tirei ela para fora com cuidado. Ela segurou meu braço sem querer, mais por instinto do que por vontade, e eu segurei ela de volta. A gente ficou assim por um segundo, dois estranhos no meio de uma estrada do interior de São Paulo, com o mato pingando água ao redor e o motor da viatura estalando. Quando as outras viaturas chegaram e os colegas dela desceram correndo, eu já estava do lado dela sentado na beira da estrada, esperando o socorro. E foi aí que um dos agentes reconheceu a placa do meu caminhão. Falou alguma coisa no rádio e de repente eu me vi com 3 viaturas me cercando e um agente me pedindo para não me mexer. Eu fiquei parado, com as mãos abertas, sem entender nada. Tinha acabado de salvar a vida de uma pessoa. E agora estava sendo cercado como se tivesse feito o contrário. Mas isso eu só fui entender muito depois. Para você entender o que aconteceu naquele dia, precisa entender antes quem eu sou, de onde vim e o que estava acontecendo nos 6 meses anteriores àquela manhã. Meu nome é Dirceu Ferreira, 52 anos, caminhoneiro há quase 30. Nasci e cresci em Presidente Prudente, no extremo oeste do estado de São Paulo, numa família que não tinha muito de nada, mas tinha trabalho. Meu pai, seu Geraldo, 68 anos na época em que essa história começa, foi lavrador a vida toda. Plantou algodão, milho, amendoim, o que a terra desce. Mainha, Dona Teresa, 65 anos, cuidou da casa, dos filhos e do marido com uma dedicação que eu nunca vi igual em ninguém. A gente tinha um pedaço de terra na região de Mirante do Paranapanema. Não era grande, mas era nosso. Pelo menos era o que a gente pensava. Eu tinha 12 anos quando os problemas com aquela terra começaram, mas só fui entender o tamanho do estrago muito mais tarde. Na época, eu via meu pai saindo de manhã cedo para se reunir com outros agricultores da região, voltando com a testa franzida e pouco papo. Mainha perguntava o que estava acontecendo e ele desconversava. A gente era menino, não tinha muito como entender. Só sentia o peso no ar, aquele tipo de tensão que entra pela porta da cozinha, junto com o cheiro de comida e não vai embora. Quando eu tinha 15 anos, meu pai perdeu a terra. Foi num processo que até hoje eu não consigo explicar direito sem ficar com raiva. Papelada, contrato que ele disse que nunca assinou da forma como apareceu registrado. E a gente sem advogado, sem dinheiro para brigar, sem ninguém que soubesse como enfrentar aquele tipo de coisa. A gente foi obrigado a sair da propriedade que a família cultivava havia mais de 20 anos. Meu pai nunca foi o mesmo depois disso. Não de um jeito que aparecia por fora logo de cara, mas quem vivia perto percebia. Ele foi ficando mais quieto, mais dobrado, como se o peso daquilo fosse pesando nas costas dele aos poucos, sem ele poder fazer nada. Mainha segurou tudo o que pôde com aquele jeito dela de não deixar ninguém ver que estava sofrendo.
Mas eu via. A gente foi morar numa casa pequena, alugada em Presidente Prudente mesmo. Meu pai começou a trabalhar de diarista. Eu saí da escola mais cedo do que devia para ajudar em casa. Meu irmão mais novo, Marquinho, que tinha 8 anos na época, foi o único que conseguiu estudar direito. E eu me orgulho disso até hoje, porque foi em parte por causa de mim. Com 18 anos, eu entrei como ajudante de caminhoneiro por indicação de um vizinho. Um sujeito chamado seu Valdir, 60 anos, que rodava o interior de São Paulo, levando carga de feira em feira. Foi ele quem me ensinou tudo o que eu sei sobre a estrada. A respeitar a estrada, a respeitar quem trabalha nela e a nunca subestimar o que pode acontecer quando você menos espera. Com 26 anos, eu tirei minha carteira de caminhoneiro. Com 32, eu comprei meu primeiro caminhão. Um Volkswagen Constellation velho, mas bem conservado, que eu chamava de canarinho por causa da cor amarela desbotada. Trabalhei anos para pagar aquela máquina, e quando quitei a última parcela, eu fui no bar perto da rodoviária de Marília, pedi um copo de cerveja e fiquei olhando para ele sem beber por uns 10 minutos, só sentindo aquela satisfação que não tem palavras. Mas a estrada também cobrou seu preço. Aos 41 anos, depois de quase 10 anos de casamento, minha esposa Rosângela me deu um ultimato. Ou eu escolhia uma vida mais parada, com horário, com casa, com ela, ou ela ia embora. Eu amava a Rosângela, mas eu não conseguia parar. E até hoje eu não sei explicar direito por quê. Sei que parte disso era fuga. Fuga de uma culpa antiga que eu carregava comigo e que na estrada ficava mais suportável porque o movimento não deixava ela pousar. Ela foi embora. Não houve briga grande, não houve cena. A gente simplesmente foi ficando mais distante até que uma manhã ela disse que tinha arrumado as malas e que me desejava tudo de bom. Eu fiquei parado na porta da nossa casa em Marília e assisti ela ir embora, com a sensação de que eu merecia aquilo, que era o custo de ser quem eu era. Desde então, a estrada virou minha casa de vez. Tenho um barraco alugado em Ourinhos que eu uso quando preciso dormir num lugar fixo, mas a maior parte do tempo é na cabine do caminhão mesmo, numa rede de parada em parada. Os outros caminhoneiros me chamam de véio, que é apelido de respeito na estrada, não de idade. Significa que você sabe o que está fazendo, que pode ser confiado. Nessa vida toda eu nunca me meti em encrenca. Nunca dei motivo para fiscalização, nunca transportei nada errado, nunca passei por cima de ninguém. Tinha o meu trabalho, tinha o meu caminhão e tinha a estrada. Até que há 6 meses atrás, tudo isso começou a desmoronar de um jeito que eu não vi vir. Foi numa parada de caminhoneiro em Assis, um domingo à tarde de janeiro, que um homem se aproximou da minha mesa. Eu estava tomando café e comendo um pedaço de pão de queijo quando ele sentou do outro lado sem pedir licença. Homem de uns 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás, camisa social fechada até o último botão, mesmo com o calor que fazia. Jeito de quem não nasceu naquele ambiente, mas estava tentando parecer que sim. Ele disse que se chamava Valmir Souza, e que tinha uma proposta de trabalho. Eu ouvi com desconfiança, como ouço qualquer coisa de estranho. Ele queria que eu fizesse uma rota específica pelo interior do estado, de Assis até Bauru, passando por Marília e Garça. Carga declarada como material de escritório e equipamentos agrícolas usados. O valor que ele ofereceu era quase o dobro do que eu cobrava normalmente. Eu perguntei por que pagava tanto por uma rota simples. Ele disse que era porque precisava de alguém de confiança, discreto, que não fizesse perguntas desnecessárias. Disse que tinha tido problema com outros motoristas que misturavam as cargas, que chegavam nos destinos errados, que conversavam demais nas paradas. Aquilo me acendeu um sinal amarelo.
Mas o caminhão estava com problema no motor. Eu devia quase R$ 8.000 para o mecânico e a situação estava apertada. Então engoli o sapo e aceitei. Primeira condição que ele impôs: nenhuma parada não programada. Segunda, se fosse abordado em fiscalização, ele queria ser avisado antes de qualquer coisa. Terceira, os documentos da carga não podiam ser fotografados nem copiados por mim. Eu deveria ter recusado ali mesmo, mas não recusei. Na época em que o Valmir apareceu, eu ainda não sabia que do outro lado daquele mesmo interior de São Paulo, uma agente da Polícia Rodoviária Federal, chamada Adriana Campos, 36 anos, estava chegando numa cidade pequena chamada Avaré, com uma missão que ela levava muito a sério. Adriana tinha vindo transferida de Ribeirão Preto após pedir para ser designada especificamente para aquela região. Motivo oficial: reforço no policiamento de rodovias. Motivo real: ela estava investigando um esquema de fraude em transporte de carga que há anos ninguém conseguia desvendar. E ela tinha uma razão muito pessoal para querer resolver aquilo. O pai dela, seu Raimundo Campos, 67 anos, tinha sido um dos agricultores da região de Mirante do Paranapanema, que perdeu terra décadas atrás no mesmo tipo de esquema nebuloso que destruiu tantas outras famílias. Ela cresceu ouvindo o pai falar naquilo como a maior injustiça da vida dele, e cresceu também carregando aquilo como uma missão que um dia ela ia cumprir, de um jeito ou de outro. Adriana era determinada, inteligente e justa, mas tinha um jeito que incomodava alguns colegas, principalmente os mais antigos. Ela não dobrava, não aceitava atalho, não fechava os olhos para irregularidade, não deixava barato quando achava que algo estava errado. Isso fez com que ela chegasse em Avaré já com a desconfiança de parte da equipe local, que achava que ela tinha vindo para mostrar serviço e criar problema. Ela ignorou tudo isso e foi trabalhar. Na primeira semana, montou um esquema de fiscalização nas rodovias da região, mapeou as rotas mais usadas e começou a cruzar dados de caminhões que passavam com frequência fora do padrão normal. Era um trabalho minucioso, lento, do tipo que exigia mais paciência do que ação. E Adriana tinha paciência quando precisava. Numa terça-feira de fevereiro, ela parou o meu caminhão numa blitz de rotina na rodovia Raposo Tavares. Eu não sabia quem ela era, não sabia que ela estava me observando. Só vi uma agente nova, séria, que pediu meus documentos com uma educação fria que me deixou desconfiado. Ela conferiu tudo com calma, caminhou em volta do caminhão 2 vezes, fez umas perguntas sobre a carga e os destinos. Eu respondi o que podia sem mentir de verdade, mas também sem contar nada que o Valmir não queria que eu contasse. Ela não encontrou nada irregular naquele dia. Me devolveu os documentos, disse obrigada e me deixou ir. Mas antes de eu dar a partida, ela anotou alguma coisa no bloco dela, com aquele olhar concentrado de quem já tomou uma decisão, mas ainda não vai falar em voz alta. Eu segui viagem encafifado. Tinha algo naquela mulher que não era igual aos outros agentes que eu tinha cruzado na vida. Ela parecia honesta de verdade, não ficou pedindo nada, não deu carão à toa, não usou o poder do uniforme para intimidar. Mas também não deixou passar nada. Era o tipo de pessoa que você respeita mesmo quando não quer. Nas semanas seguintes, fiz mais 2 viagens para o Valmir. E foi na terceira viagem, numa parada que não estava programada, mas que precisei fazer, porque senti algo estranho num pneu traseiro, que aconteceu a coisa que mudou tudo. Parei numa estrada vicinal perto de Garça, num fim de tarde de março, com o sol alaranjado pesando no horizonte. Desci para verificar o pneu, dei a volta no caminhão e quando passei pela traseira, vi que um dos volumes da carga tinha se soltado do amarre e estava encostado na lateral, com uma das arestas da caixa rachada. Por dentro da rachadura, dava para ver que o conteúdo não era equipamento agrícola nenhum. Eram documentos.
pastas, envelopes, folhas amareladas do tipo que fica assim quando tem muitos anos. Papel velho com aquele cheiro de arquivo que a gente reconhece sem nunca ter aprendido a reconhecer. Eu fiquei olhando para aquilo por um longo minuto, com o vento quente soprando poeira na minha cara, sem saber o que fazer. Depois, amarrei a caixa de volta, entrei no caminhão e fiz o resto do percurso em silêncio total, com a cabeça a mil. Naquela noite, num barraco que alugava em Marília quando precisava de parada, eu não consegui dormir. Ficava pensando nos papéis, no Valmir, nas condições esquisitas do contrato, nos outros motoristas que tinham sumido das rotas. E pensava também naquela agente de olho vivo que tinha me parado na Raposo Tavares. Eu não sabia ainda o que estava no meio daquela carga. Não sabia que aqueles papéis tinham nome e história. Não sabia que parte daquela história era minha. Mas algo lá dentro já estava me dizendo que eu estava metido em alguma coisa muito maior do que parecia. E que mais cedo ou mais tarde aquilo ia explodir na minha cara. Foi na manhã seguinte, saindo de Marília na direção de Bauru, que o céu ainda estava aquela cor de amarelo queimado antes do sol raiar de vez, e a neblina cobria a serra como um cobertor molhado, que eu avistei a viatura capotada no barranco. E dessa vez eu não pude passar. Reto, quando as viaturas me cercaram naquela manhã, eu ainda tinha a adrenalina do resgate no corpo. As mãos tremiam um pouco, os joelhos estavam sujos de lama da descida no barranco e o coração batia num ritmo que não era normal. Fiquei parado do lado do caminhão com as palmas abertas, olhando para aqueles agentes que apontavam lanterna na minha direção, mesmo com o sol já começando a clarear o céu. Um deles se aproximou. Jovem, uns 30 anos, rosto fechado. Pediu meus documentos sem olhar nos meus olhos. Eu entreguei sem discussão. Outro agente foi até a Adriana, que estava sentada no chão, com as costas na lateral da viatura dela, aceitando os primeiros socorros de um paramédico que tinha chegado junto com as viaturas. Ela falou alguma coisa baixo para o colega, e ele olhou para mim com uma expressão que eu não soube ler naquele momento. Me pediram para aguardar. Eu aguardei. Fiquei encostado no caminhão por quase 40 minutos, vendo o movimento do resgate, vendo a Adriana ser colocada numa maca e levada para a ambulância. Antes de entrar, ela virou o rosto e me olhou de longe. Não sorriu, não acenou, só olhou. E eu olhei de volta sem entender nada. Depois disso, um agente mais velho se aproximou. Disse que eu precisava ir até o posto da PRF e prestar esclarecimentos. Não era pedido. Era ordem com cara de pedido. Eu disse que sim, que tudo bem, e segui o comboio de viatura no meu caminhão por quase 20 quilômetros até um posto na beira da rodovia. O interrogatório foi numa sala pequena com cadeira de plástico e um ventilador que girava no canto sem refrigerar nada. O agente que conduziu a conversa se chamava Márcio, 40 e poucos anos, bigode ralo, jeito de quem já ouviu muita mentira na vida e não tem mais paciência para ouvir mais. Ele foi direto. Meu caminhão estava identificado como parte de uma investigação em andamento. Não podia me dizer mais do que isso. Queria saber para quem eu trabalhava, quais eram as rotas, quem era o contratante. Eu poderia ter ficado quieto, poderia ter pedido advogado, enrolado, dito que não sabia de nada. Mas naquela cadeira de plástico, com aquele ventilador inútil soprando ar quente no meu rosto, eu pensei nos documentos que tinha visto na caixa rachada. Pensei nos motoristas que tinham sumido das rotas. Pensei no Valmir com aquela camisa social, abotoada até o último botão no calor de Assis, e resolvi falar. Contei tudo o que sabia, o nome do Valmir, o dia que ele apareceu na parada de Assis, as condições esquisitas do contrato, as rotas, os destinos que mudavam de última hora, os documentos com rasuras que eu tinha assinado sem prestar atenção suficiente. Contei também sobre a caixa que tinha se aberto perto de Garça e o que eu vi dentro. O Márcio ficou quieto enquanto eu falava.
Anotava de vez em quando, mas principalmente ficava me olhando com aquela expressão de quem está tentando decidir se acredita ou não. Quando eu terminei, ele saiu da sala sem dizer nada. Ficou uns 20 minutos fora. Quando voltou, trouxe outro agente com ele, mais novo, que ficou em pé no canto sem se apresentar. Márcio disse que eu podia ir, mas que não podia sair do estado e precisava estar disponível para ser contatado. Disse também que era melhor eu não comentar com ninguém sobre aquela conversa. Eu peguei meu caminhão e fui embora sem entender muito bem o que tinha acontecido. Se era suspeito, por que estava solto? Se não era, por que o clima tinha sido tão tenso? Fui até Bauru, fiz a entrega que estava programada e voltei para Marília naquela mesma tarde com mais perguntas do que respostas. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era a Adriana. A voz dela estava diferente do dia da abordagem na Raposo Tavares. Menos oficial, mais direta. Ela disse que precisava conversar comigo pessoalmente, fora do posto, sem registrar nada. Pediu que eu fosse até uma lanchonete em Avaré na tarde seguinte. Eu disse que ia. Não dormi bem naquela noite. Ficava pensando no que ela queria, no que eu tinha me metido e numa coisa que o Márcio tinha deixado escapar quase sem querer durante o interrogatório. Ele tinha dito, num momento de descuido. Outros motoristas que trabalharam para esse contratante pararam de aparecer nas rotas. Tinha dito isso como fato, não como pergunta. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Na tarde seguinte, cheguei na lanchonete de Avaré às 3 da tarde. Era um lugar simples, mesas de fórmica, cheiro de café passado e salgado frito. A Adriana já estava lá, numa mesa do fundo, de roupa civil, calça jeans e blusa azul, com um curativo no lado da testa que eu tinha visto ser feito pela equipe de resgate. Ela parecia bem, considerando o que tinha passado 2 dias antes. Eu me sentei. O garçom trouxe 2 cafés sem a gente pedir e ela esperou ele ir embora para começar a falar. Adriana tinha 36 anos, cabelo escuro preso num coque simples, olhos que não ficavam parados num lugar só por mais de alguns segundos. Aquele jeito dela de olhar em volta antes de falar me lembrou de gente que carrega cuidado como hábito, não como medo. Pessoas que aprenderam desde cedo que o mundo não é sempre o que parece. Ela foi direta. Disse que eu não era o alvo da investigação. Que as informações que eu tinha passado para o Márcio confirmavam o que ela já suspeitava sobre o Valmir e as rotas. Disse também que a carga que eu estava transportando tinha um valor que ia muito além de qualquer coisa material. E que, por isso, havia gente interessada em que aqueles documentos não chegassem a lugar nenhum. Eu perguntei que documentos eram aqueles. Ela disse que ainda não podia me contar tudo, mas que eu precisava continuar fazendo as viagens normalmente, fingindo que nada tinha mudado enquanto a equipe dela monitorava de longe. Eu olhei para ela por um momento. Tinha acabado de tirar ela de uma viatura capotada com as próprias mãos. Tinha passado 3 dias com o coração na garganta. E agora ela me pedia para continuar botando o pescoço em risco por uma investigação que ela mal me explicava. Eu disse que não. Ela não pareceu surpresa. Só tomou um gole de café, deixou a xícara na mesa com calma e disse: "Entendo. Mas preciso que você saiba de uma coisa, antes de decidir de vez." Ela abriu uma pasta fina que estava do lado dela na cadeira e colocou na mesa uma folha. Era uma cópia de um documento. Eu não consegui ler tudo de uma vez, mas vi o suficiente para sentir o chão mexer debaixo dos pés. Tinha um nome naquele documento que eu não esperava ver ali. Geraldo Ferreira. Meu pai, a propriedade de Mirante do Paranapanema, que a família tinha perdido quando eu tinha 15 anos, estava referenciada naquele documento como parte de um conjunto de terras que foram transferidas de forma irregular para uma empresa que não existia de verdade. Meu pai era um dos nomes numa lista de agricultores prejudicados, e a prova disso tudo estava numa das caixas que eu tinha transportado sem saber.
Eu fiquei olhando para aquela folha por um tempo que não sei dizer quanto era. O barulho da lanchonete continuou em volta. O cheiro de salgado frito continuou no ar. A Adriana ficou quieta do outro lado da mesa, esperando eu processar aquilo. Quando eu levantei os olhos, ela disse: "É por isso que eu precisei te mostrar isso. Você tem o direito de saber." Eu não consegui falar de imediato. Fiquei com aquele nó na garganta que aparece quando a emoção é grande demais para caber em palavra. Pensei no meu pai, no jeito que ele ficou menor depois de perder aquela terra. Pensei na Mainha segurando tudo com aquele sorriso cansado dela. Pensei em mim mesmo, saindo da escola mais cedo do que devia, começando a trabalhar com 18 anos para ajudar em casa. Aquilo não tinha sido azar. Tinha sido feito. Quando consegui falar, eu disse: "O que eu preciso fazer?" Adriana explicou tudo com cuidado. Eu continuaria as viagens normalmente. Ela me passaria um contato direto para qualquer coisa que eu notasse de diferente. Não precisava arriscar nada além do que já fazia no dia a dia. Só precisava continuar sendo o Dirceu de sempre, que não sabe de nada e só quer fazer seu trabalho. Saí da lanchonete com um peso diferente. Não mais leve, não mais pesado. Diferente. Como quando você descobre que uma dor antiga que você achava que era da sua cabeça tem nome e tem causa. Aquilo não conserta nada de imediato, mas muda alguma coisa por dentro. Voltei para o caminhão, liguei o motor e fiquei ali parado por uns minutos no estacionamento da lanchonete, olhando para o nada pela janela. Então liguei para o Valmir e disse que estava pronto para a próxima viagem. Nas 2 semanas seguintes, fiz as rotas como de costume, mas agora eu prestava atenção em tudo com outro nível de cuidado. Nos destinos, nas pessoas que recebiam a carga, nos horários que mudavam de última hora. E começou a aparecer um padrão que eu não tinha percebido antes. Toda vez que havia uma mudança de rota ou de destino, o Valmir me avisava por mensagem de texto de um número diferente. Nunca o mesmo número 2 vezes seguidas. Aquilo não era descuido, era método. O homem sabia o que estava fazendo e tinha medo de ser rastreado. Repassei isso para a Adriana. Ela ficou em silêncio por um momento e disse que aquilo confirmava algo que ela já suspeitava, mas ainda não conseguia provar. Havia alguém dentro da própria equipe da PRF passando informação para fora. Alguém que sabia dos planos dela, dos horários de fiscalização e que estava usando esse acesso para proteger o esquema. Aquilo caiu em mim como um balde de água fria. Significava que ela estava em risco dentro do próprio ambiente de trabalho. Significava que o acidente com a viatura, que eu até então achava que tinha sido coincidência, talvez não tivesse sido acidente nenhum. Perguntei para ela diretamente: "Você acha que te derrubaram de propósito?" Ela ficou quieta por 2 segundos. Depois disse: "Ainda não tenho como provar, mas sim, eu acho que sim." Desliguei o telefone e fiquei com aquela informação pesando dentro de mim por dias. Porque se alguém tinha tentado tirar ela do caminho uma vez, podia tentar de novo. E desta vez, eu talvez não estivesse na estrada certa, na hora certa para salvar ninguém. Foi nessa semana que o Valmir me mandou mensagem com uma mudança de rota que não tinha sido combinada. Destino diferente, prazo diferente e uma instrução nova que ele nunca tinha dado antes. Dessa vez, eu deveria entregar a carga diretamente a uma pessoa específica, sem intermediário, numa propriedade rural perto de Botucatu. Repassei a informação para Adriana. Ela ficou em silêncio por um tempo maior que o normal. Depois disse: "Dirceu, me escuta bem. Não mude nada na sua rotina. Faça exatamente o que ele pediu. Mas me avisa quando sair e me manda a localização de hora em hora." Eu disse que faria isso. Mas o que nenhum de nós dois sabia ainda era que o Valmir também tinha recebido uma informação naquela mesma semana. Alguém tinha avisado a ele que eu tinha conversado com a PRF, e ele estava esperando para ver o que eu ia fazer. Na manhã que saí para fazer aquela entrega em Botucatu, o céu estava limpo demais.
Aquele tipo de azul sem nuvem que no interior de São Paulo aparece nos dias de frio seco, quando o ar fica cortante e o horizonte parece mais longe do que é. Eu tinha dormido mal, acordado cedo, tomado café numa padaria de beira de estrada sem conseguir comer direito. O estômago estava fechado. Liguei o caminhão às 6 da manhã, mandei mensagem para a Adriana, avisando que estava saindo, e peguei a rodovia em direção a Botucatu. O percurso era de pouco mais de 2 horas saindo de Marília, passando por Garça e Avaí, cruzando aquele trecho do interior que parece que o tempo anda mais devagar. Canavial, pasto, eucalipto, siló de fazenda, placa desbotada de cidade que você pisca e passa sem ver. Fui mandando localização de hora em hora como combinado. A Adriana respondia com um ok curto cada vez. Aquilo me dava uma segurança pequena, do tipo que você sabe que não resolve nada se a coisa desandar de verdade, mas é melhor do que o silêncio total. O endereço que o Valmir tinha mandado era de uma propriedade rural a uns 12 quilômetros da cidade de Botucatu, numa estrada de chão batido que meu caminhão engoliu reclamando. Era uma fazenda de tamanho médio, com porteira de ferro e um funcionário que me esperava do lado de fora. Homem de uns 40 anos, cara fechada, boné encardido. Ele conferiu meus documentos sem falar quase nada, abriu a porteira e me apontou um galpão nos fundos da propriedade. Eu descarreguei as caixas com a ajuda dele. Eram 6 volumes no total, todos lacrados, todos pesados do jeito que caixa com papel fica pesada. Enquanto a gente carregava, eu tentei puxar conversa. Perguntei se o dono da fazenda estava. Ele disse que não. Perguntei para quem eu deveria deixar o recibo. Ele disse que não precisava de recibo. Saí dali com aquele frio na barriga que não era do clima. Mandei mensagem para a Adriana, assim que peguei a estrada de volta. Entrega feita, endereço tal, homem que recebeu não se identificou, sem recibo. Ela demorou mais do que o normal para responder. Quando respondeu, não foi por mensagem. Ligou. A voz dela estava diferente. Mais tensa, mais baixa, como se ela estivesse falando de um lugar onde não queria ser ouvida. Ela disse: Dirceu, preciso que você não volte para Marília pelo caminho que veio. Pega a vicinal e vai direto para Avaré. Tem uma bomba de gasolina na entrada da cidade, você conhece? Eu disse que conhecia. Ela disse: me espera lá, não para em lugar nenhum no caminho. Desliguei e fiz o que ela mandou sem questionar. Aquele tom de voz não era de pessoa sendo precavida por hábito. Era de pessoa que acabou de descobrir alguma coisa ruim. Cheguei na bomba de gasolina de Avaré 40 minutos depois. Parei o caminhão, desci, pedi um café no caixa e fiquei esperando do lado de fora. O sol estava alto, o calor tinha subido e o movimento da rodovia na minha frente era aquele fluxo constante de caminhão, carro, moto, que nunca para, mas que de algum jeito hipnotiza quando você fica olhando. A Adriana chegou 20 minutos depois, de carro civil, estacionou do lado do meu caminhão e desceu com aquela pasta fina que eu já tinha visto antes. Ela estava de uniforme dessa vez, mas sem colete, como se tivesse saído do posto sem querer chamar atenção. A gente sentou numa mesinha de plástico do lado de fora da bomba, com o barulho do tráfego cobrindo a conversa. Ela colocou a pasta na mesa e abriu. Tinha uma fotografia impressa em papel comum, daquelas tiradas de câmera de monitoramento, granulada, mas reconhecível. Mostrava o interior de um escritório, 2 pessoas conversando, uma delas de costas. A que estava de costas eu não reconheci. A que estava de frente eu reconheci imediatamente. Era o Valmir. Adriana disse: essa foto foi tirada 3 dias atrás. O escritório é dentro do posto da PRF de Avaré. Eu olhei para ela. Ela olhou de volta. Eu disse: ele estava dentro do posto? Ela disse: sim. E a pessoa de costas é um agente do meu próprio time. O silêncio que veio depois daquilo foi do tipo que pesa. O barulho do tráfego continuou, o calor continuou, mas parecia que a gente estava numa bolha separada do resto. Eu perguntei se ela sabia quem era o agente.
Ela disse que suspeitava, mas que ainda não tinha prova suficiente. Disse que tinha levado aquela foto para um contato de confiança fora do posto e que estava esperando uma confirmação. Enquanto isso, precisava continuar agindo normalmente dentro do trabalho, sem deixar transparecer que sabia de alguma coisa. Perguntei se ela estava bem, não como protocolo, mas de verdade. Ela me olhou com aquela expressão de quem não está acostumado a receber essa pergunta e não sabe muito bem o que fazer com ela. Depois disse: "Tô segurando." Eu entendi o que aquilo significava. Era o mesmo que eu dizia quando alguém perguntava e eu não queria falar a verdade completa. A gente ficou mais uns minutos ali, tomando café e trocando informações de forma fragmentada, como quem monta um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa para consultar. Ela me contou mais sobre a investigação, não tudo, mas o suficiente para eu entender o tamanho do que estava em jogo. O esquema de fraude imobiliária que ela investigava tinha acontecido décadas atrás, mas os efeitos ainda estavam vivos porque as famílias prejudicadas nunca tinham conseguido questionar nada na justiça por falta de prova documental. Os documentos que eu transportava eram exatamente essa prova: registros originais, contratos adulterados, papéis que mostravam o que tinha sido feito e quem tinha feito. Perguntei quem era o Valmir de verdade. Ela hesitou. Depois disse que o Valmir era um homem que há anos tentava reunir essas provas para levá-las ao destino certo, mas que usava métodos que ela não podia endossar, porque ele movia tudo nas sombras, sem avisar as autoridades, com medo de que os documentos fossem destruídos se entrassem pela via oficial. Medo que, ela reconheceu em voz baixa, não era sem razão, considerando que havia alguém dentro do próprio sistema trabalhando contra. Aquilo reorganizou tudo na minha cabeça. O Valmir não era o vilão que eu tinha começado a construir mentalmente. Era um homem desesperado, tentando fazer a coisa certa do jeito errado, por falta de opção. Mas isso não tornava a situação menos perigosa. Voltei para o caminhão com muito mais coisa na cabeça do que quando tinha chegado. E naquela mesma tarde, quando já estava de volta em Marília, recebi uma mensagem do Valmir. Não era sobre viagem. Era uma pergunta direta, sem contexto, sem saudação. "Você conversou com alguém sobre o trabalho?" Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Adriana tinha me treinado para esse momento. Tinha me dito o que responder se ele desconfiasse. Tinha me ensinado a dizer que não, que tudo estava normal, que eu não tinha parado em lugar fora do planejado, que nenhum agente tinha me abordado desde a última vez. Mas minha mão ficou parada em cima do teclado. Eu nunca fui bom de mentir. A vida inteira me virei com a verdade, mesmo quando a verdade custava caro. E agora eu precisava mentir de um jeito convincente para um homem que claramente tinha experiência em perceber quando alguém estava passando uma saliva. Respirei fundo. Escrevi: "Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" Mandei antes de ter tempo de mudar de ideia. A resposta demorou quase 1 hora. Quando veio, eram só 4 palavras. "Pode surgir um imprevisto. Eu não dormi aquela noite." Na manhã seguinte, liguei para a Adriana e contei da mensagem. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que aquilo indicava que o informante do posto tinha passado alguma informação para o Valmir, mas que provavelmente era informação incompleta, porque se fosse completa, o Valmir não teria mandado pergunta, teria agido diferente. Eu perguntei o que seria agir diferente. Ela não respondeu essa pergunta. Nos dias seguintes, fiquei numa tensão constante que eu não sabia bem como lidar. Continuei fazendo minhas rotas habituais, as que não tinham nada a ver com o Valmir, só para manter a vida normal e a conta no azul. Parava nas mesmas bombas, tomava café nos mesmos lugares, conversava com os mesmos caminhoneiros de sempre nas paradas. Foi numa dessas paradas, numa rodoviária pequena de Ourinhos, numa quarta-feira de tarde, que eu me sentei do lado de um caminhoneiro que eu conhecia de vista há anos.
Seu Norberto, 63 anos, um homem enorme com voz grossa que ria alto e não tinha papas na língua. A gente tinha se cruzado em dezenas de paradas ao longo dos anos e sempre trocava uns papos sobre estrada, preço de frete, estado das rodovias. Naquela tarde, depois de uns minutos de conversa sobre o preço do diesel, ele baixou a voz e disse uma coisa que eu não esperava. Você ainda está trabalhando para o Valmir Souza? Eu senti o estômago virar, mantive a cara fechada e perguntei de onde ele conhecia esse nome. Seu Norberto disse que tinha feito 2 viagens para o Valmir no ano anterior, que tinha achado tudo muito esquisito, que tinha recusado uma 3ª viagem quando viu que os documentos não batiam, e que depois disso tinha ouvido de outro motorista conhecido que um 3º sujeito que trabalhava para o Valmir tinha simplesmente parado de aparecer nas rotas sem explicação. Eu perguntei o nome desse 3º. Seu Norberto disse que não sabia o nome completo, só o apelido. Chamavam ele de Piracaia. Aquele nome não me disse nada naquele momento, mas eu anotei mentalmente. Quando cheguei no barraco naquela noite, mandei mensagem para a Adriana com o que seu Norberto tinha me contado. Ela respondeu rápido dessa vez. Piracaia é o apelido de um motorista chamado Edson. A gente está tentando localizar ele há 2 meses. Eu escrevi de volta. Onde você acha que ele está? Ela demorou mais para responder dessa vez. Quando respondeu, disse apenas: essa é a parte que me preocupa. Fiquei com aquilo na cabeça a noite toda. Na semana seguinte, o Valmir mandou uma nova rota. Dessa vez, era diferente de tudo que tinha sido até então. Não era entrega, era busca. Ele queria que eu fosse até uma pequena chácara perto de Itapetininga, buscar um último lote de caixas e levasse até um endereço em Bauru que ele mandaria depois da confirmação da coleta. Repassei para Adriana. Ela disse que era o movimento final do esquema, que aquele lote era provavelmente o conjunto de documentos mais importantes de toda a carga, os que faltavam para fechar o conjunto de provas, e que, quando eu fosse buscar, a equipe dela estaria monitorando tudo de longe. Mas dessa vez, ela me disse algo que não tinha dito antes. Disse que o informante dentro do posto estava sendo monitorado e que nas últimas 48 horas ele tinha feito contato com um número externo 3 vezes. Ela ainda não sabia o que tinha sido comunicado, mas o nível de risco tinha subido. Perguntei se ela achava que eu deveria fazer aquela viagem. Ela ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo. Depois disse: você não é obrigado a fazer nada, Dirceu. Você já fez muito mais do que eu poderia pedir. Se você quiser sair disso agora, eu entendo. Eu pensei no nome do meu pai naquele documento. Pensei em quantos anos ele carregou aquela perda. Pensei na Mainha com o sorriso cansado. Pensei em mim mesmo com 15 anos, sem entender o que estava acontecendo, assistindo a família perder o chão debaixo dos pés. Disse para Adriana: eu vou fazer a viagem. Ela disse: tá bem. Mas, Dirceu, me escuta. Qualquer coisa que pareça fora do normal quando você chegar na chácara, você não para. Você passa reto e me liga imediatamente. Combinado? Eu disse combinado. Saí 2 dias depois, numa manhã de vento, com o céu nublado e aquele cheiro de chuva que ainda não veio. A estrada para Itapetininga era boa, asfaltada, movimento razoável. Fui ouvindo rádio sertanejo baixo, tentando deixar a cabeça mais leve do que estava. A chácara ficava numa estrada vicinal de terra a uns 8 quilômetros da cidade. Era pequena, cercada de eucalipto com um portão de madeira desbotada. Cheguei no horário combinado, parei o caminhão, desci para abrir o portão. E foi aí que eu percebi que tinha algo muito errado. O portão estava destrancado. Aberto, na verdade. Encostado, como se alguém tivesse saído com pressa e não tivesse fechado. Não havia ninguém do lado de fora, esperando como devia haver. O silêncio da propriedade era do tipo que dói no ouvido quando você está acostumado com barulho.
Fiquei parado na entrada por um momento, olhando para o interior da chácara. As caixas que eu deveria buscar estavam empilhadas perto de uma árvore no meio do terreiro, visíveis dali. Mas não havia nenhuma pessoa à vista. Lembrei do que Adriana tinha dito. Qualquer coisa fora do normal você não para, mas as caixas estavam ali e eu sabia o que estava dentro delas. Fiquei naquele dilema por uns 30 segundos que pareceram muito mais. Depois tomei uma decisão que provavelmente era errada, mas que meu coração mandou tomar. Entrei. Entrei devagar com o caminhão no passo, os olhos varrendo cada canto daquele terreiro de terra batida. O eucalipto em volta da chácara fechava o horizonte e deixava o lugar mais escuro do que devia ser naquele horário. O vento mexia nas folhas lá em cima, mas embaixo estava tudo parado. Aquele tipo de silêncio que não é paz, é ausência. Parei o caminhão perto das caixas, desliguei o motor e fiquei dentro da cabine por um momento, olhando em volta. Nada se mexia. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela com sinal de movimento, nenhum cachorro, nenhum som de pessoa. Desci devagar. O chão de terra soltou um barulho seco sob o meu peso. Me aproximei das caixas. Eram 4 volumes menores do que os que eu tinha transportado antes, amarrados com fita larga. Coloquei a mão em cima da primeira e senti aquele peso de papel que eu já conhecia. Foi aí que ouvi o barulho atrás de mim. Virei rápido. Era um homem saindo pela porta dos fundos de uma construção pequena que devia ser o depósito da chácara. Uns 50 anos, magro, com uma expressão que eu não consegui ler de imediato. Ele parou quando me viu, como se eu também fosse uma surpresa para ele. A gente ficou se olhando por 2 ou 3 segundos. Então ele disse: "Você é o Dirceu?" Eu disse que era. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e disse: "Graças a Deus. Eu achei que não ia vir ninguém." O homem se chamava Valmir. Era a primeira vez que eu o via pessoalmente. Sem a distância do telefone e das mensagens, ele parecia menor do que eu tinha imaginado. Não no tamanho físico, mas naquele jeito de estar no mundo. Era um homem que carregava muito peso há muito tempo, e aquilo aparecia no rosto, no jeito que os ombros ficavam levemente curvados, nas olheiras fundas que nem o sol do interior conseguia disfarçar. Ele me explicou rapidamente o que tinha acontecido. Tinha chegado na chácara mais cedo do que o previsto, porque tinha recebido uma informação de que alguém sabia do endereço. O funcionário que deveria estar ali tinha ido embora por orientação dele mesmo, para não se complicar. Ele tinha ficado esperando dentro do depósito, sem saber se eu viria ou se viria outra pessoa no meu lugar. Perguntei que pessoa outra seria essa. Ele me olhou com aquela expressão de quem está pesando o quanto pode falar. Depois disse: "Tem alguém dentro da PRF que sabe dessa chácara. Eu não sei como descobriram, mas descobriram." Eu disse: "Eu sei quem é." Ele me olhou diferente dessa vez, mais atento, mais cauteloso. Contei para ele sobre a Adriana, sobre o interrogatório, sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Enquanto eu falava, a expressão dele foi mudando. Não de susto, mas de alívio misturado com algo que parecia cansaço de quem está numa luta longa demais e finalmente vê o fim do corredor. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um momento. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Eu conhecia o pai dela. Eu perguntei de quem ele estava falando. Ele disse: "Da agente, o Raimundo Campos. A gente perdeu terra no mesmo esquema. Propriedades vizinhas, região de Mirante do Paranapanema. Faz mais de 30 anos. Aquilo caiu em mim de um jeito estranho. A Adriana investigando um esquema que tinha prejudicado o próprio pai dela. Eu transportando as provas desse esquema sem saber. O Valmir reunindo esses documentos por anos, em silêncio, com medo de que fossem destruídos se entrassem pela via oficial. A gente era 3 estranhos que a vida tinha amarrado no mesmo nó, sem nenhum de nós ter combinado nada. Perguntei para o Valmir por que ele não tinha ido direto para Adriana desde o começo, se sabia que ela estava investigando o mesmo esquema. Ele disse:
porque eu não sabia em quem confiar dentro daquela instituição. Ainda não sei. E se eu chegasse com esses documentos e caíssem nas mãos erradas, 30 anos de trabalho iam para o lixo. Eu entendi aquilo. Não concordava com o método dele, de usar motoristas sem explicar o que estava em jogo, mas entendi o medo que estava por trás. Disse para ele que precisávamos ligar para Adriana agora, que ela estava monitorando e que era hora de parar de agir nas sombras. Ele hesitou. Aquela hesitação de quem passou tanto tempo desconfiando de todo mundo que não sabe mais como é fazer diferente. Eu disse: Valmir, você passou 30 anos tentando fazer isso sozinho. Olha onde chegou. Você está num depósito de chácara esperando alguém aparecer sem saber se é amigo ou inimigo. Isso não é jeito de resolver. Ele ficou me olhando. Depois abaixou a cabeça. Liguei para a Adriana. Ela atendeu no segundo toque. Eu disse onde estávamos e que o Valmir estava comigo. Houve uma pausa curta do outro lado. Depois ela disse: Não saiam de lá. Estou indo. Enquanto a gente esperava, eu e o Valmir ficamos do lado das caixas no terreiro da chácara, com o vento mexendo nos eucaliptos lá em cima. Ele me contou mais sobre o que estava naqueles documentos. Contratos falsificados, registros de cartório adulterados, o nome de um escritório de advocacia que tinha operado o esquema décadas atrás, usando agricultores sem acesso à informação para assinar papéis que eles não entendiam de verdade. Centenas de famílias em toda a região de Mirante do Paranapanema e arredores. E no meio de tudo isso, o nome do meu pai, o nome do pai da Adriana, e tantos outros nomes que eu nunca ia conhecer, mas que tinham vivido a mesma história. Perguntei como ele tinha conseguido reunir tudo aquilo ao longo dos anos. Ele disse que tinha passado décadas procurando, cartório por cartório, arquivo por arquivo, pedindo cópia de documento aqui, encontrando referência ali. Que tinha gastado dinheiro que não tinha, que a família tinha questionado, que chegou a desistir mais de uma vez, mas que toda vez que ia desistir, pensava na cara do pai dele no dia que assinaram aquele papel sem entender o que estavam assinando. Eu conhecia aquela cara, era a mesma do meu pai. A Adriana chegou 40 minutos depois, acompanhada de um único colega que ela apresentou como o único do posto em quem confiava de verdade. Um agente mais velho chamado Benedito, 58 anos, cabelo todo branco, jeito calmo de quem já viu muita coisa e não se assusta fácil. Ela desceu do carro, olhou para as caixas, olhou para o Valmir e por um momento ficou parada sem falar nada. Depois disse para o Valmir, com uma voz que estava mais baixa do que o normal dela: Você conheceu meu pai? Ele disse que sim. Ela fechou os olhos por um segundo, abriu e disse: Então vamos terminar isso. O que aconteceu nas horas seguintes foi o tipo de coisa que parece simples quando você conta, mas que na hora tem um peso que não cabe em palavra. Adriana e o Benedito documentaram as caixas ali mesmo, fotografaram tudo, registraram a cadeia de custódia do jeito correto. O Valmir assinou um termo voluntário, explicando como havia reunido aquele material e por quais meios. Eu dei meu depoimento completo sobre todas as viagens, as mensagens do Valmir, o esquema de rotas, tudo. E então, Adriana fez uma ligação que ela claramente tinha esperado muito tempo para fazer. Não foi para o posto de Avaré. Foi direto para uma instância superior, fora da cadeia de comando local, usando um protocolo que o Benedito explicou como sendo usado em casos de suspeita interna. Era como ela garantia que os documentos não passariam pelas mãos do agente que estava comprometido. Ficamos na chácara por quase 4 horas. Quando saímos, as caixas iam numa viatura do Benedito, com escolta, direto para um destino que Adriana não quis revelar nem para mim, nem para o Valmir naquele momento. Por segurança, ela disse. Depois, a gente entenderia. Eu voltei para o caminhão sozinho. Sentei na cabine por uns minutos antes de ligar o motor, olhando para o terreiro vazio da chácara.
O eucalipto balançava, o sol estava descendo no horizonte, e aquele lugar que tinha me parecido ameaçador quando cheguei agora parecia só um lugar, uma chácara qualquer no interior de São Paulo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Nas semanas seguintes, as coisas se moveram de um jeito que eu acompanhei de longe, recebendo informações aos pedaços pela Adriana. O agente comprometido dentro do posto foi identificado. Chamava-se Rogério, 44 anos, que há pelo menos 2 anos repassava informações sobre fiscalizações e investigações em troca de pagamento. Quando confrontado com as provas que a equipe superior havia reunido, não teve como negar. Foi afastado do serviço e responderia pelos próprios atos, através dos processos internos cabíveis. O escritório de advocacia que tinha operado o esquema imobiliário décadas atrás já não existia mais. Os sócios originais já eram velhos ou tinham passado. Mas os registros que o Valmir havia reunido eram suficientes para abrir um processo civil que permitisse às famílias prejudicadas questionar as transferências de terra na justiça. Não era garantia de nada. O processo é longo, é caro, é incerto, mas era uma porta. E durante 30 anos não havia porta nenhuma. Eu liguei para o meu pai numa noite de agosto. Seu Geraldo tinha 68 anos, morava em Presidente Prudente com a dona Teresa, ainda ativo, ainda trabalhando quando a saúde deixava, teimoso como sempre foi. A gente falava por telefone de vez em quando, mas não era de conversa longa. Pai era homem de poucas palavras no telefone, de menos palavras ainda quando o assunto era coisa do passado. Mas naquela noite eu disse que tinha uma coisa importante para contar. Contei tudo. Demorei quase 1 hora. Ele ficou ouvindo em silêncio, interrompendo só para pedir que eu repetisse algum detalhe, aqui e ali. Quando eu terminei, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então ele disse, com aquela voz grave e cansada que eu conhecia desde menino: eu sempre soube que aquele papel não estava certo. Eu disse: eu sei, pai. Outro silêncio. Depois ele disse: sua mãe vai querer saber de tudo isso. Eu disse: conta para ela. Pode contar tudo. Desliguei e fiquei com o telefone na mão por um tempo, sentado na cabine do caminhão num posto de gasolina de Marília, com o movimento da rodovia lá fora e aquele silêncio do lado de dentro, que às vezes é o tipo de silêncio que você precisava há muito tempo. Nos meses seguintes, me envolvi com o processo da forma que pude. Dei depoimento quando foi necessário, assinei o que precisou ser assinado e fui acompanhando as notícias que chegavam aos poucos. Outras famílias foram localizadas, outras histórias foram surgindo, cada uma com seu peso e seu tempo. O processo seria longo, mas estava andando. A minha relação com a Adriana mudou de um jeito que nenhum dos dois combinou ou planejou. A gente continuou se falando depois que tudo acabou, primeiro sobre os desdobramentos do caso, depois sobre outras coisas. Ela era de Ribeirão Preto, eu era de Presidente Prudente e a gente morava e trabalhava em regiões diferentes do estado. Mas o interior de São Paulo não é tão grande quanto parece quando 2 pessoas têm motivo para se encontrar. Num domingo de setembro, ela foi até Marília no dia de folga. A gente almoçou num restaurante de beira de estrada, daqueles com mesa de madeira e frango caipira, e ficou conversando por 3 horas sem perceber o tempo passar. Ela me contou sobre o pai dela, sobre como o Raimundo tinha sido um homem que carregou aquela perda até o fim da vida sem nunca ter conseguido resolver. Sobre como ela tinha entrado na PRF com aquele objetivo em mente, mas sem saber se algum dia ia conseguir. Sobre as madrugadas que ficou olhando para o teto sem dormir, achando que estava perseguindo um fantasma. Eu contei sobre a Rosângela, sobre o casamento que não sobreviveu à estrada, sobre a culpa que eu carregava por isso, sem conseguir explicar direito nem para mim mesmo, sobre o meu pai ficando menor depois de perder a terra.
sobre a sensação de estar sempre em movimento porque parar doía. A gente não resolveu nada naquele almoço. Não era para resolver. Era só duas pessoas contando a verdade, uma para outra, sem precisar medir cada palavra. E às vezes isso é o que faz diferença. O Valmir sumiu de cena depois que entregou tudo. Não da forma preocupante que os outros motoristas tinham sumido, mas do jeito de quem finalmente terminou o que precisava fazer e não sabe mais muito bem o que fazer com o próprio tempo. A Adriana me disse que ele tinha voltado para a cidade onde morava, uma cidade pequena perto de Sorocaba, e que estava tentando recomeçar uma vida que tinha ficado parada enquanto ele passava décadas atrás de documentos. Torci para ele. Em outubro, recebi uma ligação do advogado que estava conduzindo o processo das famílias. Ele disse que meu pai e minha mãe seriam incluídos formalmente como parte do processo, junto com outras 43 famílias identificadas até aquele momento. Que o caminho era longo, mas que as provas eram sólidas, que havia esperança real. Eu ouvi aquilo sentado na soleira do barraco de Ourinhos, num fim de tarde com o sol laranja descendo devagar. Aquele tipo de laranja bonito que o interior de São Paulo faz quando o céu está limpo e o dia está acabando do jeito certo. Liguei para o meu pai de novo para passar a notícia. Dessa vez, ele chorou. Não muito, não por muito tempo, porque pai nunca foi de choro longo. Mas eu ouvi. E aquele choro valia muito mais do que qualquer coisa que eu poderia ter dado a ele, com dinheiro ou com presente. Mainha pegou o telefone na sequência e ficou mais tempo, falando de tudo e de nada, do jeito dela que mistura notícia séria com perguntas sobre se eu estava comendo direito e se o caminhão estava revisado. Eu disse que estava tudo bem. E pela primeira vez em muitos anos, quando eu disse isso, era verdade de verdade. Em novembro, fiz uma viagem diferente de todas as outras. Não era de carga, não era de trabalho. Fui até Mirante do Paranapanema num sábado de manhã, dirigindo o caminhão vazio pela estrada que corta aquele pedaço do estado onde o horizonte abre e você consegue ver longe. Parei numa estrada vicinal, desci e fiquei olhando para um pedaço de terra que não era mais da minha família há mais de 30 anos, mas que de algum jeito ainda tinha cheiro de casa. Não sei o que eu esperava sentir. Talvez raiva, talvez tristeza, talvez aquela vontade de voltar atrás que não resolve nada, mas aparece de vez em quando. Senti um pouco de tudo isso, mas senti também outra coisa, mais difícil de nomear. Uma espécie de fechamento. De página que não vai ser reescrita, mas que pelo menos agora tem o final verdadeiro escrito nela. Fiquei ali uns 20 minutos. Depois voltei para o caminhão e segui. Naquele mesmo dia de tarde, parei numa cidade no caminho e mandei mensagem para Adriana contando onde tinha ido. Ela respondeu depois de um tempo com uma mensagem curta. Como você tá? Eu pensei na resposta por um momento. Depois escrevi. Tô chegando. Não era sobre lugar nenhum específico. Era sobre uma sensação que eu não sabia que estava esperando ter. A sensação de que talvez, depois de tanto tempo na estrada, fugindo de mim mesmo, eu estava finalmente fazendo o caminho de volta. O caminhão velho continuava rodando, um pouco mais barulhento do que antes, com algumas peças novas aqui e ali, mas basicamente o mesmo. A estrada continuava a mesma, com seus buracos, suas curvas, seu asfalto quente no verão e gelado no inverno. O interior de São Paulo continuava se espalhando em cada lado, com aquela imensidão calma de canavial, de pasto, de cidade pequena que aparece e some sem pressa. Mas eu era diferente. Não de um jeito que aparecia por fora de imediato, não de um jeito que eu conseguia explicar em palavras rápidas. Era uma diferença interna, daquelas que acontecem quando você finalmente para de carregar uma coisa que estava pesada demais, faz tempo demais. E só aí você percebe o quanto estava curvado por baixo do peso. Minha mãe tinha razão quando dizia que a verdade aparece. Ela demorou mais do que devia, cobrou um preço que não era justo.
passou por caminhos que ninguém escolheria de propósito, mas apareceu. E às vezes, na estrada, quando o sol está descendo no horizonte e o rádio toca baixo e a estrada se abre na minha frente sem fim à vista, eu penso no meu pai, no jeito que ele disse que sempre soube que aquele papel não estava certo, no choro curto que ele deixou sair quando soube que havia prova disso. E eu entendo que carreguei aquilo por 30 anos sem saber que estava carregando. Que cada quilômetro rodado, cada carga entregue, cada noite dormida na cabine do caminhão, fugindo de uma culpa que eu não sabia nomear, era também, de algum jeito que eu não compreendia, uma forma de chegar até aqui. A estrada ensina quem tem paciência para ouvir. E o que ela me ensinou, ao final de tudo, é simples. Você não escolhe de onde você vem, mas você escolhe o que faz com isso. Eu escolhi chegar.